Olá pessoal, hoje vamos dar início à última aula do reino animal, beleza? Falando sobre a zoologia. Então hoje vamos abordar o filo dos cordados ou filo chordata, tudo bem? Que é um filo muito importante, pois abriga muitas espécies evoluídas, é uma diversidade de espécies muito importante para o estudo para o vestibular. Então o vestibular aborda muito esse filo, tudo bem? Na questão das questões de zoologia. Então é um filo muito importante de ser estudado, principalmente, né, que o ser humano está incluso nele. Então vamos abordar nessa aula. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar o grupo da monitoria, que estaremos disponíveis para sanar as possíveis dúvidas, beleza? Então, iniciando aqui, características gerais desses animais. São animais que apresentam notocorda. Vou falar um pouquinho da notocorda mais para frente para vocês entenderem melhor. São animais triblásticos, ou seja, lá na fase embrionária, todos os seus órgãos e tecidos são oriundos de 3 folhetos embrionários, que são eles: ectoderma, mesoderma e endoderma. Lembra lá da aula de embriologia que o ser humano vai ser formado a partir desses 3 folhetos? Tem animais que a gente já falou anteriormente nas outras aulas, que são formados a partir de somente 2 folhetos embrionários, tudo bem? Esses animais que são formados a partir de 2 são chamados de diblásticos, tudo bem, gente? Bom, esses animais dos cordados, né, que formam o filo cordados, são deuterostômios. O que é ser deuterostômios? A cavidade, né, o blastoporo, formado lá na fase embrionária. Então a gente tem primeiro a formação do zigoto. Esse zigoto vai se dividindo, formando a mórula, tudo bem? A mórula forma a blástula, né, que é tipo um ovo, né? E essa blástula começa a se formar uma cavidade com um orifício, né? E lá na glástula se forma o blastoporo. Esse blastoporo, ele pode dar origem tanto à boca, beleza? Somente à boca, ou boca e ânus ao mesmo tempo, ou somente ao ânus, beleza? Quando esse blastoporo forma a boca ou boca e ânus, beleza? Esses animais com essa característica que eu falei agora são chamados de protostomados. São os protostômios, beleza? Quando o blastoporo forma o ânus, beleza? Esses animais com essa característica são chamados de deuterostomados ou deuterostômios, beleza? Então, eu vou ter uma figura que vocês vão entender melhor essas características, beleza? Bom, esses animais também apresentam simetria bilateral. O que é simetria bilateral? É um tipo de simetria em que um lado é semelhante ao outro. Então, se você pegar um ser humano, traçar uma linha mediana ali no meio, beleza? Você vai ver que o lado direito é semelhante ao lado esquerdo, tudo bem? Então isso se chama simetria bilateral, diferente da simetria de outros animais, como a simetria axial das esponjas ou da estrela do mar, dos equinodermos, tudo bem? Em que a gente tem várias partes, 5 partes divididas ali, igualmente, não é uma simetria bilateral, beleza? Bom, outra estrutura importante lá na fase embrionária, que é a estrutura do epineuro, tudo bem? Que é uma estrutura embriológica que vai dar origem às células nervosas bem desenvolvidas. Isso é muito importante para o desenvolvimento dos cordados, beleza? E esses animais também são celomados. O que é ser celomado? É uma cavidade lá na fase embrionária, tudo bem? Que é a cavidade do celoma, que nos seres humanos essa cavidade do celoma vai alojar os órgãos do sistema digestório, tudo bem? Ou demais órgãos, como os órgãos torácicos, tudo bem? E essa característica é bem parecida nos demais cordados, beleza? Desse filo dos cordados, tudo bem? Então, continuando, vamos fazer uma revisãozinha da embriologia para vocês entenderem melhor e a gente poder dar prosseguimento à matéria. Olha aí a fase da glástula, tudo bem? Vocês estão vendo o blastoporo sendo formado ali, ó. Olha ali na segunda figura. A gente tem, quando esse blastoporo forma o ânus, a gente chama de deuterostômio. Então, esses animais onde esse blastoporo aí, essa estrutura,
vai formar o ânus, né? Então, o ser humano, por exemplo, essa estrutura do blastoporo forma o ânus e a boca é formada depois, lá na frente, na fase da glástula, né? Mais prosseguimento da glástula com a neurula, beleza? Já o blastoporo aí, ó, quando formado a boca ou boca e ânus, tudo bem? Esses animais são chamados de protostomadas. A gente tem aí um quinidário, né? Uma hidra, beleza? Como exemplo. Então, todos os animais, a maioria deles que a gente viu até aqui são protostomados. Agora a gente vai falar de animais deuterostomados. Ah, Vitor, isso cai para o vestibular? Isso é importante eu saber? Bom, isso cai com menos frequência no vestibular. Isso não cai frequentemente, tudo bem? Mas eu estou falando para vocês conhecerem que esses termos da biologia são apresentados nas questões e muitas vezes você tem que saber esse termo para poder conseguir responder as questões de forma correta, beleza? Então vamos revisar essa embriologia aí. A gente tem o gameta masculino se encontrando com o gameta feminino, formando uma célula ovo, também chamada de zigoto, tudo bem? Esse zigoto, ele vai se dividir, se segmentar em várias partes até formar a mórula, que parece uma amora aí, ó. Olha essa fase da mórula. Depois dessa mórula, ela vai formar a blástula, que é tipo um ovo oco. Essa blástula ela vai formar um orifício, tudo bem? Formar uma invaginação até formar a glástula. E depois a última fase, que é a fase de neurula, que é onde os órgãos estão mais especificados, as estruturas estão mais especificadas para onde vai cada um. Ah, essa parte vai para o sistema nervoso, essa parte vai para o sistema cardíaco, e aí toda a diferenciação dos tecidos, beleza? Então, continuando, só dando uma relembrada de características presentes em todos os cordados. É a presença da notocorda, como eu falei anteriormente para vocês, presença de fendas na faringe, tudo bem? Presença de tubo nervoso dorsal. Dorsal quer dizer as costas do organismo, tudo bem? A barriga é o ventre, beleza? Só para vocês se orientarem anatomicamente. E cauda após-anal. Gente, essas características vão estar presentes pelo menos uma fase da vida desses organismos, tudo bem? Fendas na faringe, por exemplo, os seres humanos não têm fendas na faringe, mas na fase embrionária, o embrião do ser humano apresenta fendas na faringe, tudo bem? Como se fosse um resquício evolutivo, beleza? Então, em pelo menos uma fase da vida, essas características estarão presentes, beleza? Então, como que se divide o filo dos cordados? Filos dos cordados, todos eles vão apresentar a estrutura da notocorda, tudo bem? Quando essa notocorda é duradoura, tudo bem? Não forma a coluna vertebral, essa característica vai estar presente no grupo dos acraniados, tudo bem? Que apresentam notocorda duradoura. Os acraniados são divididos em cefalocordados e urocordados. São cordados mais primitivos, são os primeiros cordados que surgiram, tudo bem? A gente vai falar sobre eles também. Já os craniados são um grupo de organismo onde a notocorda forma a coluna vertebral e o crânio, beleza? Então, a notocorda é primitiva nesses organismos. No embrião do ser humano, por exemplo, a notocorda está presente e depois ela vai formando a coluna vertebral, beleza? Bom, esses craniados são divididos também em agnatas e gnatas. Os agnatas são sem mandíbulas, geralmente algumas espécies de peixes formam esse grupo dos agnatas, e a gente tem os gnatas, que são os demais vertebrados aí, que é um grupo bem grande de espécies que vão desde os peixes até os mamíferos, beleza? Então, reforçando a importância desse filo, tudo bem? É um filo com mais de 50 mil espécies distribuídas entre protocordados e vertebrados, beleza? A gente vai falar sobre cada um deles a partir de agora. Então vamos lá. Notocorda, né, como eu falei para vocês, é uma estrutura derivada do mesoderma, então ela está bem ali, como se fosse um bastonete na porção, na parte dorsal do organismo, né, pelo menos em fase embrionária, beleza? Então vocês conseguem ver aí, né, a notocorda em azul, para vocês identificarem aí na fase da neurula aí já, beleza? Então, olha aí a notocorda. Nos seres humanos, a notocorda vai dar origem, tudo bem?
à coluna vertebral, beleza? Então a gente tem a formação do tubo nervoso dorsal. Esse tubo nervoso, né, parece um canudo, né, um tubo que se origina da ectoderma, né, e aí acompanha dorsalmente a estrutura desses organismos e vão formar o sistema nervoso nesses organismos, beleza? Então, por exemplo, vai formar as estruturas encefálicas, beleza? Vai formar a medula vertebral, beleza? A medula da coluna vertebral e todos os demais órgãos sensoriais, órgãos motores, né? Órgãos nervosos, tá? Que vão estar presentes da inervação, estruturas nervosas que vão estar presentes na inervação dos órgãos internos, tudo bem? E da nossa musculatura. Outra estrutura muito importante dos filos dos cordados são as fendas faringianas, né, que são fendas na faringe, que vão estar presentes também em alguma parte da vida. Nos seres humanos vai estar presente na fase embrionária. E essas fendas faringianas, elas podem continuar em alguns animais, como por exemplo nos peixes, né, que essas fendas vão dar origem às brânquias, né, que é muito importante para a respiração desses animais. Então, para ilustrar, né, a classificação desses cordados, a gente vai numa ordem cronológica, numa ordem de surgimento, tudo bem? Quem surgiu primeiro, e a gente vai acompanhando o surgimento desses animais no decorrer da evolução das espécies, beleza? Então, os primeiros cordados que surgiram foram os urocordados, que é um grupo de cerca de 1.500 espécies, né, identificadas hoje, né, que tem muitas espécies que não foram identificadas ainda. São espécies totalmente marinhas, fixas e de vida livre. É muito importante vocês diferenciarem esses urocordados, como gênero representativo, coloquei para vocês aí a foto da assídia, tudo bem? Isso não é uma esponja, tudo bem? Vocês têm que diferenciar lá das esponjas que isso aí não é uma esponja, isso aí é um cordado, beleza? Que está no grupo dos urocordados, é um cordado mais simples, mas apresenta notocorda, pelo menos na fase larval, beleza? E várias estruturas mais específicas do que as esponjas. A gente tem outros tipos de protocordados também. A gente tem os cefalocordados, que estão presentes nesse grupo dos protocordados. É um grupo que apresenta poucas espécies, a notocorda permanece no decorrer da vida inteira do animal, tudo bem? Como gênero representativo aí, a gente tem o famoso anfioxo, que está presente em muitas provas de vestibular, cai esse anfioxo. Quando vai falar de protocordado, essa espécie cai muito, beleza? E ele é um animal filtrador, bem simples, né? É presente aí em águas marinhas rasas, beleza? Então, vocês provavelmente nunca viram um anfioxo, mas ele existe e cai no vestibular, então é importante vocês saberem. Agora a gente vai começar o grupo dos craniados, que é o grupo dos vertebrados, que é um grupo muito importante, tudo bem? Que a gente vai abordar no vestibular. Então, começando, lembrando que eu falei para vocês que a gente ia abordar em ordem evolutiva, os primeiros vertebrados que surgiram foram os agnatas, esses peixinhos aí sem mandíbula, né, que parece até uma cobra cega, beleza? Ele tem um corpo alongado, uma boca circular e sugadora, com esses dentes aí, ó, para triturar o alimento, beleza? Então vocês conseguem ver na figura um peixe bruxa, né, uma lampreia, beleza? Então todo enroladinho aí. Então esses animais, eles vivem como parasitas de peixes, tudo bem? Então são os primeiros vertebrados que surgiram. E o que é ser vertebrado? É que a maior parte da notocorda vai dar origem à coluna vertebral, beleza? Então esses peixes apresentam a coluna vertebral. Show de bola? Bom, como espécie representativa a gente tem as lampreias e as feiticeiras, também chamadas de peixes bruxas, beleza? Agora a gente vai começar outros grupos de vertebrados muito importantes para o vestibular. Prestem bastante atenção a partir de agora, que essa matéria cai bastante. Então, qualquer dúvida, né, esclareça com a gente, não leve dúvida, não fique dúvida em casa aí.
angustiados, sem saber a matéria, tirem dúvida com a gente, beleza? Então vamos lá. Lá no fundamental, vocês aprenderam os animais, os peixes, as aves, os anfíbios, répteis, mamíferos. Então a gente vai falar basicamente desses 5 a partir de agora, tudo bem? Então vamos começar com os peixes. Os peixes são divididos em peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Então, vamos falar primeiro dos peixes cartilaginosos, também chamados de condrictes, beleza? Qual é a principal característica desses peixes cartilaginosos? Eles apresentam o esqueleto de cartilagem, lembra que a gente falou lá da histologia da cartilagem, tudo bem? É um corpo coberto por espinhas, né, dentículos dérmicos, então uma estrutura, as escamas são bem resistentes, tudo bem? A notocorda, ela não foi transformada totalmente em coluna vertebral, então ainda há resquícios de notocorda no adulto, tudo bem? A presença, o número de nadadeiras varia no decorrer das espécies, e a boca é ventral, ou seja, a boca é na parte de baixo, tudo bem? Bom, como as espécies representativas, né, desses peixes cartilaginosos, a gente tem os famosos tubarões, né, que tem várias espécies de tubarões. Então, a gente tem tubarão branco, tubarão martelo e muitos outros, né? E a gente tem as arraias, tudo bem? Como exemplo aí para vocês conhecerem esses peixes cartilaginosos. E quais são as características deles? Bom, eles têm inúmeras características interessantes, mas para vestibular eu tracei algumas características mais importantes. Então, a gente tem olhos laterais e sem pálpebras, então eles não fecham os olhos, então não dá para se esconder de um tubarão, tudo bem? E esses animais, eles apresentam somente bastonetes, então eles enxergam em preto e em branco, tudo bem? Na retina deles só há bastonetes, beleza? Eles também possuem uma estrutura chamada linha lateral, que é uma linha de células sensíveis, células nervosas, que está presente na lateral desses organismos, beleza? Que ela é bem sensível às variações de pressão na água, tudo bem? Então eles conseguem identificar a variação de pressão e até mesmo identificar a movimentação de outros animais ao redor deles. Então eles conseguem identificar facilmente uma presa e poder chegar até ela pela movimentação desse animal, tudo bem? Na água. Outra estrutura muito importante também, que vai estar relacionada para a atividade predatória desses animais, são as ampolas de Lorenzini, que são estruturas localizadas na zona ventral da cabeça, então bem abaixo da cabeça, tudo bem? Que tem canais sensitivos que conseguem perceber a atividade elétrica de outros animais. Ou seja, se você estiver na água com um tubarão, ele consegue perceber a transmissão do impulso nervoso dos seus neurônios. Então você não consegue se esconder de um tubarão. Ele vai te identificar pela atividade elétrica dos seus nervos. Então, muito cuidado com águas que tem tubarão, beleza? Bom, outra característica muito importante é o sistema circulatório, tudo bem? Esse sistema circulatório, o coração apresenta 2 câmaras, então a gente tem um átrio e um ventrículo, tudo bem? Onde circula apenas sangue venoso. Esse sangue venoso, que é o sangue não oxigenado, ele vem do corpo, tudo bem? Ele vem do corpo, ele passou pelos órgãos, tudo bem? Ele chega nesse coração, a partir desse coração ele vai bombear esse sangue venoso lá para as brânquias desse animal, tudo bem? Para o sistema respiratório dele. Lá nas brânquias esse sangue vai ser oxigenado, tudo bem? Esse sangue vai ser oxigenado e esse sangue oxigenado vai partir para os órgãos, tudo bem? Para oxigenar esses tecidos. Então é assim basicamente a circulação desses animais, beleza? Bom, a circulação deles é uma circulação incompleta, então o sangue arterial e o sangue venoso ele acaba se misturando em algumas partes do organismo do animal, o que contribui para uma desvantagem evolutiva, tudo bem? Porque a gente sabe que a circulação separada, a circulação completa, né, a divisão de sangue venoso e sangue arterial é muito mais eficiente na oxigenação dos tecidos. Então vocês vão ver que no decorrer da evolução desses animais,
a evolução, né, a aquisição de uma circulação completa, né, com divisão de sangue venoso e sangue arterial, foi muito importante para o sucesso evolutivo dos animais, beleza? O sistema respiratório dos tubarões, né, apresentam, né, a forma de brânquias, tudo bem? Alguns animais apresentam pulmões primitivos, mas basicamente todos eles apresentam um sistema de brânquias, tudo bem? A oxigenação, a água passa ali nas brânquias, oxigena os capilares, né, presentes ali nas brânquias, e aí esse sangue oxigenado parte para os órgãos, beleza? Bom, coloquei um conceito aí para vocês, que é a uremia fisiológica. Esses animais, como estão na água, né, excretam ureia, tá? A excreta deles, anotem isso, a excreta dos peixes é a ureia, beleza? Na maioria deles, tudo bem? Porque a ureia, ela é muito solúvel e ela precisa, né, de muita água para ser excretada. Então, como eles estão já no ambiente aquático, essa água, né, essa ureia consegue ser excretada com facilidade, beleza? E qual o que é esse conceito uremia fisiológica? Uremia é quando você retém a ureia no seu organismo. Então, esses animais, eles retêm a ureia no organismo deles para quê? O sangue desses animais, os tecidos desses animais ficam cheios de ureia, tudo bem? Para que a água salgada não faça uma pressão osmótica retirando a água desses organismos, tudo bem? Então eles retêm a ureia no corpo deles para manter isotônicos, manterem-se isotônicos em relação à água salgada e não perderem água, ou seja, não desidratar, beleza? Então é um mecanismo fisiológico que os tubarões, arraias possuem de reter a ureia no organismo para não perder água para a água salgada. Por osmose, lembra lá da osmose? Então é um mecanismo que eles contornam essa perda, essa desidratação normal que ocorre para a água salgada, beleza? Bom, agora falando especificamente dos peixes ósseos. Bom, os peixes ósseos, como o próprio nome já diz, eles possuem, né, um esqueleto ósseo coberto por escamas de origem dérmica, beleza? Eles também apresentam resquícios de notocorda na coluna vertebral. Uma estrutura muito importante que auxilia no nado deles é a bexiga natatória. Essa bexiga natatória, ela não contém urina, ela contém ar, tudo bem? Então ela é preenchida por O2, CO2 e outros gases, tudo bem? Que consegue auxiliar o peixe na flutuação. Então essa bexiga natatória é muito importante para a evolução desses peixes e auxiliar no nado rápido, beleza? Pela água salgada e pela água doce, beleza? O sistema reprodutor, né, desses peixes são de sexos separados, então tem macho e fêmea, beleza? Cada organismo apresenta gônadas pares, ou seja, tem um par de testículo, um par de ovários, tudo bem? E a grande maioria deles é ovípara por fecundação externa. Ou seja, o que quer dizer isso? Eles produzem ovos, tudo bem? E a fecundação deles ocorre no meio externo, ou seja, o peixe macho libera o espermatozoide dele na água e a peixe fêmea libera o óvulo dela na água também. E aí esses gametas se encontram, tudo bem? E aí começa a formar o ovo que vai ser depositado aí no ambiente externo, beleza? Algumas espécies de peixes apresentam fecundação interna, ou seja, há o acasalamento do macho com a fêmea, ocorre a fecundação interna no organismo da fêmea e aí libera-se o ovo depois, posteriormente, no ambiente externo, beleza? Alguns animais são hermafroditas também, apresentam os ambos sexos no mesmo organismo, beleza? Olha aí, para ilustrar a circulação dos peixes que eu falei para vocês. Tudo bem? Então a gente vê aí, ó, o sangue venoso, né, em azulzinho, passando pelo esse coração, que tem um ventrículo e um átrio. Esse sangue vai ser bombeado para as brânquias e lá vai ser oxigenado. Bom, falei para vocês aí a passagem da água pelas brânquias, oxigenando
esses organismos. E aí, na figura abaixo, vocês conseguem identificar a presença da estrutura da bexiga natatória, que vai ser importante para o nado, que ela é preenchida de gases e vai auxiliar na flutuação do peixe. Bom, outra estrutura muito importante, outra classe de organismos muito importante, é a classe dos anfíbios, tudo bem? E o que são esses anfíbios, né? Bom, gente, aqui a gente está falando aí de milhares de anos atrás, tudo bem? E é muito importante vocês entenderem a transição desses animais aqui, o que esses anfíbios representam na história evolutiva do reino animal, beleza? Então, o que significa anfíbio? O anfíbio no grego, né, ele tem a chamada vida dupla, beleza? O que é essa vida dupla? Os anfíbios, os sapos, as rãs, as pererecas, as cobras cegas, a maioria deles apresentam uma vida dupla, ou seja, eles vivem pelo menos uma parte da vida em ambiente aquático e outra em ambiente terrestre. Então eles estão bem na transição ali desse ambiente terrestre para o ambiente aquático. Ou seja, os anfíbios, os biólogos falam que eles são a evolução dos peixes. Então os primeiros animais a saírem da água para o ambiente terrestre foram os anfíbios, beleza? Então, foram os primeiros animais a ocuparem o ambiente terrestre, beleza? Eles não possuem pelos nem escamas externas e são incapazes de manter constante a temperatura do corpo. Ou seja, esses animais variam a temperatura do corpo de acordo com o ambiente. Então, eles são chamados de pecilotérmicos. Então, todos os animais onde a temperatura do corpo varia com o ambiente é chamado de pecilotérmico. Os peixes também são pecilotérmicos, tudo bem, gente? Bom, em fase larval ocorre respiração branquial e em fase adulta ocorre respiração pulmonar e cutânea. Vou colocar para vocês o processo de metamorfose que ocorre nos anfíbios, tudo bem? E o tipo de respiração em cada um. A circulação desses anfíbios, né, o sistema circulatório desses anfíbios, é uma circulação fechada, mas é uma circulação incompleta. O que quer dizer fechada? O sangue passa ali dentro de vasos, tudo bem? Eles não vão, não vai ter um sistema circulatório aberto que tenha transição com outras estruturas. É somente em vasos e no sistema cardíaco, beleza? Mas é incompleta porque há mistura de sangue venoso com sangue arterial, o que é uma desvantagem evolutiva também. O coração desses anfíbios é diferente dos peixes, eles apresentam 2 átrios e um ventrículo, tudo bem? Bom, olha aí para vocês, eu coloquei a figura do sistema circulatório desses anfíbios. Então vocês conseguem ver que tem um átrio que recebe sangue venoso dos capilares sistêmicos que estão presentes nos órgãos, e a gente tem um átrio que recebe, né, dos capilares pulmonares o sangue oxigenado, o sangue arterial, beleza? Mas no ventrículo ocorre a mistura desse sangue arterial com o venoso. Então isso contribui para uma circulação incompleta, onde não há total separação do sangue arterial e venoso, beleza? Vocês conseguem ver aí o pulmão desses anfíbios, tudo bem? Então eles enchem a narina de ar, então é a formação do papo, não sei se vocês já viram o sapo respirando, eles ampliam a cavidade bucal, enche de ar e depois esse ar inteiro vai para os sacos pulmonares, tudo bem? E contribui para a respiração. Muito importante é que vocês têm que ter em mente que os anfíbios, eles não possuem somente a respiração pulmonar. Eles apresentam também como respiração acessória a respiração cutânea, ou seja, uma respiração através da pele, onde há troca gasosa pela superfície corporal, beleza? O barulho que os sapos fazem é a movimentação desse ar pelas cordas vocais, pelas narinas, que vão proporcionar a movimentação dessas estruturas e produzir o som típico desses animais. Tudo bem? Olha aí também a transição, né, reprodutiva desses anfíbios. A gente consegue ver, né, a formação, né, como que ocorre isso.
A fecundação, gente, presta bastante atenção que isso é questão de prova e cai bastante. Como que ocorre a fecundação? A fecundação, ela é uma fecundação presente, uma fecundação externa, tudo bem? Ela é uma fecundação externa, ou seja, o espermatozoide e o óvulo eles vão se encontrar no ambiente externo, então não há fecundação interna. Mas só que o que acontece? Há um tipo de ritual de acasalamento, chamado, que a biologia chama de abraço nupcial. O que acontece? Quando há o macho e a fêmea dos sapinhos vão se reproduzir, né? Há o canto, né, dos sapos que aproximam o macho da fêmea, e aí o macho ele chega por trás da fêmea na lagoa e abraça a fêmea com toda a força, apertando a barriga da fêmea. Esse abraço nupcial consegue apertar a barriga da fêmea e ela consegue liberar os óvulos na água, tudo bem? Isso é um ritual de acasalamento. A fêmea libera os óvulos na água, o espermatozoide libera, o sapo macho libera os espermatozoides, que vai ser fecundado, formando um ovo, tudo bem? Que é como se fosse o zigoto dos sapos. E aí, esse zigoto vai se transformando na fase larval, que é a fase de girino, né? Que é uma fase que apresenta brânquias externas, então é um resquício evolutivo também dos peixes, né? E aí vai se formando os primeiros membros, né? A cauda pós-anal, os membros anteriores e posteriores, tudo bem? E aí a gente vai formando o processo de metamorfose até chegar à fase adulta, onde o sapo pode entrar no ambiente terrestre e viver livremente, beleza? Então vocês conseguem ver aí os resquícios evolutivos dos peixes, né? Que fundamentam a teoria evolutiva, que a gente vai falar mais para frente, a teoria evolutiva de Darwin, né? E aí a gente vai ver a adaptação desses animais para o ambiente terrestre, que vai proporcionar para os seres vivos daqui para frente colonizar esse ambiente terrestre e poderem viver longe da água, beleza? Bom, e aí nessa questão evolutiva das espécies, na questão de viver longe da água, colonizar o ambiente terrestre, a gente tem aí, nessa representação dessa ação, né, que é colonizar o ambiente terrestre, os répteis. Então, os répteis, eles têm toda a adaptação, né, para viver em um ambiente terrestre. Então, a gente consegue ver que eles são animais que apresentam pele seca e uma pele praticamente impermeável. Ou seja, é uma pele que ela consegue sobreviver a altas temperaturas, a desidratação desse animal, tudo bem? E é uma pele com uma superfície cheia de queratina, então é uma pele muito resistente, tá? Ao ambiente terrestre, a impactos, ao rastejamento, tudo bem? Então contribuiu para esses animais adentrarem o ambiente terrestre e colonizar várias áreas, tudo bem? O que os anfíbios não conseguiriam, porque os anfíbios não conseguiam ficar longe, né, do ambiente aquático, porque eles necessitam para reprodução, para manutenção da temperatura. Tudo bem? Esses animais, gente, os répteis, eles também são psilotérmicos, então eles não podem ficar variando de ambiente para ambiente, tudo bem? Então eles têm que ficar no ambiente que tenha calor, tudo bem? Para manter a temperatura deles alta, né? Então eles não podem, vocês não conseguem ver répteis em zonas polares, por exemplo. Não hoje, né? Mas no passado, na época dos dinossauros, tinha com certeza. E eles possuem uma respiração pulmonar, tudo bem? Que aí vai ser muito importante para a evolução, porque aí vai ser dispensável aquela respiração cutânea, né? Porque eles possuem um pulmão bem evoluído, então aí é dispensável a respiração cutânea presente nos anfíbios, né? Que é uma respiração acessória à respiração pulmonar, que é um pulmão não muito evoluído ainda, beleza? O coração da maioria desses répteis são 2 átrios e 2 ventrículos, ou seja, é bem parecido com o coração humano. Mas o que acontece? Nos ventrículos, eles têm um septo que não é totalmente dividido, tudo bem? Então ainda há troca de sangue venoso e sangue arterial na maioria dos répteis.
Tem algumas espécies de répteis que formam o grupo dos crocodilianos, que é o grupo que está presente, o crocodilo e os jacarés, onde os dois ventrículos eles são separados, totalmente separados, tudo bem? O átrio e o ventrículo são totalmente separados. Mas o que acontece? Ainda há uma comunicação em vasos extracardíacos, ou seja, fora do coração. Alguns vasos venosos e arteriais se comunicam, beleza? E aí, nessa comunicação desses animais, há mistura de sangue não oxigenado com sangue oxigenado, beleza? Então, a circulação dos répteis ainda assim é incompleta, ou seja, há mistura de sangue arterial com sangue venoso, beleza? Então aí, ó, coloquei para vocês a circulação da tartaruga. Vocês conseguem ver aí um pouco de mistura lá no ventrículo. Então a gente tem dois ventrículos, mas ainda há um pouco da mistura do sangue arterial com sangue venoso. Então é uma desvantagem evolutiva, beleza? Bom, os répteis também possuem órgãos de sentidos evoluídos, tudo bem? Sentir gosto, cheiro das coisas, isso é muito importante para a atividade predatória. A maioria desses animais são animais carnívoros, tudo bem? Que vão precisar de uma atividade predatória bem satisfatória para garantir a reprodução desses animais, a sobrevivência desses animais, tudo bem? E como estrutura, né, de sensorial importante, conhecida é a fosseta loreal das cobras. Essa estrutura presente lá no focinho das cobras, né, ela consegue perceber o calor, né, emitido por outros organismos, ou seja, é como se fosse uma câmera térmica, né, que consegue perceber o calor emitido pelos outros animais. Então ela consegue fazer a identificação de outros animais, até mesmo do tamanho deles, tudo bem? E aí ela percebe e vai lá e faz a atividade predatória dela. Bom, outra questão muito importante, que é a questão da excreção desses animais. A excreção dos répteis, gente, é basicamente por ácido úrico. Por que a excreção por ácido úrico foi importante? A excreção por o ácido úrico, ele não precisa de muita água para ser excretado, porque a urina desses animais forma uma urina semissólida. Ou seja, eles liberam ácido úrico lá para a estrutura excretória, tudo bem? E aí o ácido úrico é pouco hidrossolúvel, tudo bem? Ele não se dissolve muito bem na água e aí ele forma, esses animais possuem uma urina semissólida, excretando esse ácido úrico, tudo bem? Como se fosse um cocô mesmo, as fezes, tudo bem? Mas na verdade é uma urina sólida em que os répteis usam, né, como estratégia evolutiva, já que eles estão longe da água, então eles precisam de pouca água, né? Então, esse ácido úrico foi uma estratégia evolutiva, beleza? O sistema reprodutor deles, né, é fecundação interna, ou seja, o macho introduz espermatozoides no corpo da fêmea, tudo bem? E aí nessa fêmea há todo o processo de reprodução, né, formando um ovo, e aí essa fêmea vai pôr o ovo, né, no ambiente externo e vai cuidar desse ovo, em condições ambientes satisfatórias, para esse ovo ser bem sucedido, né, e gerar o filhote no futuro, beleza? Então esse ovo é um ovo com estruturas que nutrem o embrião, consegue ter uma capa de carbonato que proporciona saída e entrada de gases, né, para poder oxigenar esse embrião, tudo bem? Proporcionar a troca gasosa, e aí manter a vitalidade desse embrião para depois chocar o ovo e ter um organismo formado, beleza? Um réptil formado. Bom, olha aqui, ó, o ovo. A gente vai falar dessas estruturas embrionárias mais para frente, mas vocês conseguem ver aí o alantoide, o saco vitelínico, o córeo, a casca e o embrião aí dentro desse saco, beleza? E aí como se classifica esses répteis? A gente tem os quelônios, que estão presentes as tartarugas e os jabutis e os cágados, beleza? A gente tem os crocodilianos, que estão presentes os crocodilos e os jacarés.
E a gente tem os escamados, que estão presentes os lagartos e as serpentes, beleza? Bom, gente, aqui eu coloquei uma questão para critério de curiosidade de vocês, tá? Para você, eu acho importante que isso não é abordado na escola, eu só vi na faculdade, mas eu tô abordando para vocês conhecerem. Isso não cai em vestibular, mas eu acho importante vocês reconhecerem o que é uma serpente peçonhenta e uma serpente não peçonhenta. As serpentes peçonhentas são aquelas serpentes que apresentam órgão que vão inocular o veneno na presa, tudo bem? Então são serpentes venenosas, beleza? E aí a gente diferencia, né, as serpentes dos gêneros Crotalus, Lachesis, Brotus e Micrurus, beleza? São todas espécies peçonhentas com veneno. Mas a gente tem algumas espécies que não apresentam peçonha, tudo bem? Que a gente vai falar de alguma delas, beleza? Bom, a maioria dessas espécies com peçonha, né, peçonhentas, apresenta a estrutura que eu falei para vocês da fosseta loreal, ou seja, são espécies altamente adaptáveis à atividade predatória. Então a cobra ela consegue identificar, matar facilmente as suas presas para poderem sobreviver ao meio ambiente, beleza? E aí, ó, cobras peçonhentas, como eu coloquei para vocês, a gente tem a do gênero Crotalus, que é a mais à esquerda aí de vocês aí no slide. A Crotalus, a espécie representativa desse gênero, né, a conhecida cascavel, né, que tem um chocalho na ponta. A gente tem a do gênero Brotus, que também é peçonhenta, tem veneno, que a gente tem como espécies a jararaca, a urutu, a jararacuaçu, beleza? Jararacuçu, desculpa, beleza? E a gente tem a do gênero Lachesis, que também a gente tem como espécie representativa aí a surucucu, que é essa mais colorida aí à direita, beleza? E como espécies não peçonhentas, que não tem veneno, a gente tem as mais conhecidas no Brasil, tudo bem? A sucuri e a jiboia, tá? Elas não apresentam veneno, mas elas enrolam na vítima, estrangulam a vítima e conseguem ingerir todo o organismo facilmente, por dilatação do sistema digestório delas, beleza? Bom, gente, eu vou parar essa aula por aqui, que ela já está bem grande, e aí eu vou continuar outro vídeo abordando as aves e os mamíferos.